Olá, pessoal do primeiro ano. Nós iremos aqui dar sequência ao nosso estudo de História do Colégio Joaldo Lima, prosseguindo aí com o assunto da Grécia Antiga, certo? Hoje nós vamos falar principalmente como surgiram as cidades-estados na Grécia Antiga. Esse tema é muito relevante porque nos faz remeter à política e a gente pode aí, inclusive, fazer uma analogia, um paralelo com o cenário político atual, né, que nós estamos vivendo. Vejam bem, a princípio é preciso a gente ter noção que no período homérico, o que foi que aconteceu, professora, nesse período homérico? Os palácios, lembrem da nossa aula anterior, os palácios começaram a perder poder. Na verdade, eles se esfacelaram, né? E tiveram fim mesmo. Os palácios tiveram fim no período homérico. E com isso, obviamente, os reis perderam o poder. E esse poder, na verdade, a centralização política administrativa passa às mãos de uma aristocracia. Ah, professora, e o que seria aristocracia? A aristocracia nada mais era do que um grupo de pessoas ou de uma entidade familiar, né, de pessoas ou famílias que tinham poder. Esse poder ou ele veio, principalmente a gente chama família que nasceu em berço de ouro, né? Inclusive, o termo aristocracia é um termo de origem grega, né, que significa governo dos melhores, né? E quem eram esses melhores? Eram pessoas que ou adivinham ou esse poder lhe era atribuído, né? E essas pessoas, elas tinham um grande poder, uma grande influência sobre os demais, né? Então, vejam só, a gente fazendo uma analogia, uma comparação com o cenário político atual, nós poderíamos comparar, por exemplo, com quem está lá no poder, poder político, poder econômico, que tem como, de certa forma, né, exercer esse poder sobre os demais, né? Eu não falo um poder de forma opressiva, mas, obviamente, se a gente for fazer uma comparação entre um grande empresário e o pequeno trabalhador, né, que precisa do seu salário para sobreviver, a diferença do ponto de vista econômico-social é gigantesca, né? Então, aquela aristocracia era aquele agrupamento político. A gente usa, inclusive, esse termo quando a gente estuda o nosso país, né? O Brasil, principalmente o Brasil República, vocês vão ver lá nos terceiros anos. Mas era isso. Então, essa aristocracia que detinha esse poder e, de certa forma, mandava nos demais, né? E alguns grupos familiares, né, pertencentes a essa aristocracia, daí começam a surgir os zoicos, né? O que eram os zoicos, professora? Os zoicos nada mais eram do que justamente era uma família extensa, ali onde tinha pai, mãe, tio, sobrinho, avô, avó, todos juntos, os seus bens que lhe pertenciam, né? Moradia, comida, animais que lhes pertenciam. Todo aquele agrupamento formava um oico, né? Então, aí é a base do surgimento das cidades-estado, né? Hoje a gente nós aprendemos de fato que era um oico, para daí a gente prosseguir o estudo sobre as cidades-estados gregas, ok?